Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte, conversando com um dos mais experientes árbitros do Brasil, né, Marcelo de Lima Henrique, ele que já foi árbitro FIFA, né, tem 44 anos. Queria agradecer a sua participação, Marcelo, e fomos pegos de surpresa com a notícia de que um dos árbitros mais experientes do país estaria machucado. Quer dizer que lesão não acontece só com o jogador, né? Olá, amigos. Realmente, no último dia 15 de dezembro, eu constatei a lesão, uma lesão grave. Não, mas as lesões nos árbitros de futebol são mais rotineiras do que a galera sabe aí. Quase todos os árbitros top do Brasil aí têm alguma lesão. Agora, como é que foi esse tipo de questão? Que lesão é essa? Como é que você vai proceder a partir daqui? Os treinamentos para os testes físicos e para os jogos são muito exigentes, né? O mesmo índice que eu, com 44 anos de idade físico, tenho que fazer no teste físico, um árbitro de 20 anos, 25 anos, é o mesmo índice. O treinamento exige muito e eu descobri essa lesão agora. Sofri o ano todo de 2015 com dores, fazendo fisioterapia e constatei uma lesão grave e estamos tratando para tentar voltar o mais rápido possível, mas é uma lesão chata e vamos tentar curá-la para voltar em nível excelente. Agora, apitar com infiltração não deve ser nada fácil, né? Ainda mais jogador com infiltração já reclama, para apitar deve ser mais complicado ainda, né, Marcelo? É complicado, é muito complicado porque a gente, no outro dia, todo árbitro trabalha, né? No outro dia você tem que trabalhar, você não tem o tempo de recuperação adequado, você não tem um trabalho físico profissional e de descanso profissional, então é muito complicado, não tem anti-inflamatório e que cure a dor, que passe a dor, então a gente vai ter que fazer uma intervenção para tentar curar essa lesão do tendão de Aquiles. Agora, foi uma ruptura total? Como é que foi essa lesão aí? Não, fiz uma ressonância magnética em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro. Senti uma dor muito grande na partida Santos e Atlético Paranaense, na última rodada do Brasileiro. Fiz uma ressonância e estou com uma ruptura parcial de mais de 50% do tendão de Aquiles do pé esquerdo. Então é parcial, mas já fui em 3 médicos, 2 querem operar, cirurgia, e um quer fazer um tratamento mais conservador. Mas amanhã eu tenho uma nova consulta lá em Recife, né, disponibilizada pela Federação Pernambucana, e estou partindo para lá amanhã para poder ter essa consulta e tratar para ver se consigo não operar. Agora, esse tipo de questão aos 44 anos te faz pensar em talvez encerrar a carreira depois de tantos serviços prestados para a Federação Carioca, agora para a Federação Pernambucana e também em jogos internacionais? Te faz pensar isso, né? Talvez esse fosse seu último ano, mas antecipar isso não é nada legal, né? Não, foi um momento muito triste quando eu peguei a ressonância, quando fui ao médico, o último ano praticamente da carreira a nível nacional, e faz parar em encerrar a carreira assim, né? De uma maneira até muito triste para mim pessoalmente, porque a gente quer encerrar dentro dos campos, então é um momento muito difícil da carreira assim, mas estamos lutando com todas as forças aí e tentando superar esse momento com o apoio da Federação Pernambucana, que está disponibilizando um apoio médico e fisioterápico no momento para poder ver se eu consigo voltar esse ano ainda e fazer alguns jogos. Agora, esse apoio da Federação Pernambucana, qual a importância dele para você? Pelo seguinte, né? Eles vieram, né? Te convidaram a apitar lá, ser um árbitro experiente do campeonato local, que tinha até tido alguns problemas em alguns clássicos. Você foi lá, conseguiu moralizar as coisas. E quer dizer, num momento bom você esteve lá e fez seu trabalho, e agora que você está passando um momento ruim, eles estão te apoiando também. Qual a importância disso? E você se sente valorizado com isso? Nós tivemos a pré-temporada começo do ano agora lá, eu participei da pré-temporada, mas expus toda a realidade para eles, mostrei todos os meus exames, e a Federação Pernambucana mostrou a importância que era eu tentar curar o mais rápido possível para compor o quadro de árbitro agora em 2016, e eu disse a eles o que necessitava de um médico top, de um médico de excelência na área de pé, e rapidamente eles me deram esse apoio, e realmente a gente se sente valorizado e acolhido, né? No momento desse que o árbitro geralmente se sente sozinho, né? Você fora dos gramados sem produzir, você é sozinho, você não tem direito a nada, não tem seguro, não tem ganho, não tem nada. Então,
a federação, esse apoio agora realmente acendeu uma nova chama para que a gente continue lutando com todas as forças para voltar no Campeonato Pernambucano ainda, que vai até começo de maio, para tentar voltar e ajudar o quadro lá com algumas partidas ainda. Agora, essa vida de árbitro não é nada fácil, né? Não tem o profissionalismo, talvez só tenha um árbitro que seja profissional, que é um árbitro sueco, que acabou acertando nos investimentos, né? E virou profissional. E vocês sofrem com lesão, vocês têm uma vida mais difícil até do que a vida de jogador, né? Afinal, que vocês têm que decidir o que vai acontecer numa partida. Como é que você vê esse tipo de coisa? Rapaz, até em peladas festivas, assim, final de ano, às vezes a gente bate papo com alguns jogadores e os jogadores profissionais não acreditam que o árbitro de futebol passa. Realmente não há amparo nenhum, amparo de saúde, amparo de seguro. É cada um por si e você tem que acertar e fazer o máximo. E se tiver uma lesão nesse caso, você tem que, por si só, tentar curar, tentar em excelente estado para poder fazer as provas físicas e estar bem nos jogos. Porque senão você realmente tem a carreira encerrada. Temos colegas aí que tiveram a carreira encerrada de maneira precoce, porque não tiveram apoio. E eu estou tendo esse apoio agora, no último ano da carreira. Então é uma atividade muito solitária, em que você tem que estar excelente o tempo todo, independente de lesão ou não. Agora, o que fazer para ter esse apoio, né? Os árbitros talvez tenham que se mobilizar em relação a isso? É uma carreira, o Brasil é um país continental, é uma carreira em que a disputa por espaço é muito grande, é uma carreira que não é uma atividade que não é unida, é uma classe que não é unida, infelizmente, e não só os árbitros têm que se mobilizar, mas o futebol ele é um patrimônio nacional. Eu acho que as confederações, federações, clubes, mídia, todos tinham que olhar um pouco mais para a arbitragem, mas infelizmente só olham para a arbitragem, só falam em profissionalização quando há um grande erro. Aí lembra que o árbitro é um amador no meio desse futebol cada vez mais capitalista, infelizmente. Aí a gente vai começar o Campeonato Carioca agora, Campeonato Pernambucano, Brasileiro, ninguém fala em profissionalização. Quando tiver um primeiro grande erro, aí volta a ser a discussão, mas é uma discussão muito ampla em que todos tinham que participar, inclusive, principalmente os clubes, e eu digo até o governo, para dar um amparo maior para o árbitro. Agora, Marcelo, falando em coisas que você fez, né? Você já foi árbitro de final de Carioca, já disputou torneio internacional, esteve apitando, quase foi para uma Copa do Mundo. O que você tem a dizer dessa sua carreira até agora, né? 44 anos, talvez tenha que encerrar de forma, entre aspas, trágica, né? Porque seria mais interessante encerrar com uma final. Penso que o árbitro pensa sempre em apitar uma final. Mas o que você acha que você deixa dessa sua carreira de 44 anos, né? Muitos deles dedicados à arbitragem? É uma carreira muito vitoriosa, né? Eu sou um árbitro que vim da Liga de Nova Iguaçu, né? Meu primeiro jogo foi em Cabuçu, na Liga de Nova Iguaçu. Então, uma carreira muito vitoriosa que foi construída toda na base do Rio de Janeiro, né? Apitando finais de sub-13, sub-15, 17, juniores, segunda, terceira divisão, 10 finais no Rio de Janeiro, entre Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio, mais de 20 finais pelo Brasil nos estaduais aí, eliminatórias de Copa do Mundo, um Uruguai e Argentina, são poucos árbitros que fizeram Uruguai e Argentina, semifinal de Libertadores. Então eu tenho muita alegria pela minha carreira, sou muito grato a todos que me ajudaram na carreira, porque é uma carreira vitoriosa, uma carreira que saiu da várzea pela paixão de um garoto em ser jogador de futebol, né? Então eu acho uma carreira muito vitoriosa. Se ela se encerrar agora, eu realmente vou ficar muito triste, porque queria encerrar de uma outra maneira, mas uma carreira vitoriosa que eu fiz muitos amigos onde deixei e desfrutei muito da carreira. Agora, você acha que você deixa algum legado para a arbitragem? Talvez um árbitro experiente como você tenha muito a passar para uma molecada que está querendo começar a arbitrar agora? Sim, eles viram o Marcelo de Lima sempre corajoso, sempre tentando cumprir as regras, apesar de todas as polêmicas e críticas, sempre enfrentando o erro, enfrentando as polêmicas, enfrentando as grandes decisões de cabeça erguida e com coragem, e podendo entrar e sair qualquer clube do Brasil, e todos sabem o árbitro e o homem que o Marcelo é. Agora, Marcelo, você está chegando, né, ao final da sua carreira, né? Já tem 40 e tantos anos. A gente falou sobre a questão do que a galera viu, né, de você de árbitro.
E como é que funciona esse tipo de questão, né? O árbitro é uma coisa complicada, tem menos de um segundo, talvez, para decidir as questões de uma partida. Tem como se aprender com esse tipo de questão? Talvez algum erro, você olhar depois para não repetir. A gente fala que o jogador aprende na base. E o árbitro? O árbitro aprende arbitrando jogos, aprende passando aperto. Não tem como você aprender sentado no banco de escola, você aprende na prática. E quanto mais a base do árbitro, a formação for solidificada, mais ele vai ter um repertório para decidir partidas, grandes jogos. Então você tem que aprender na base, tem que aprender fazendo, tem que aprender vendo jogos, tem que aprender assistindo grandes árbitros pelo mundo. O árbitro hoje bem sucedido, ele tem que viver futebol. Agora ele tem que ter uma base muito forte, arbitrar muitos jogos em liga esportiva, em amadores, na praia. Apitei 5, 6 anos na praia do Rio de Janeiro. Porque ali você tem repertório de várias jogadas inusitadas para você, quando chegar lá na Série A, você saber sair de situações que cada vez mais são difíceis. Então, agora, depois dos jogos, você comete erros como qualquer jogador, você tem que avaliar o seu erro e poder achar o melhor posicionamento, a melhor maneira de não cometê-los depois, porque na outra rodada já tem uma outra partida que vão ter novas jogadas, nenhuma jogada é igual a outra para você poder decidir, porque o futebol ele cobra muito dos atletas, dos dirigentes, que dirá dos árbitros, que não tem praticamente voz nenhuma, então a gente aprende a cada partida. Agora, a gente sabe que errar é humano, né? Essa é uma coisa que acaba pendendo para os dois lados. O jogador erra, o atacante erra gol, o árbitro erra também. Quando um árbitro erra, o que ele precisa fazer para corrigir esse erro? Além de estudar os seus próprios erros, e fica na consciência do árbitro, a gente falou que é um sujeito bastante solitário. Ele fica matutando aquele lance que possa ter decidido alguma coisa? Bom, vou falar por mim. Quando eu erro, já errei algumas vezes, a gente primeiro tem que encarar o erro. Não adianta brigar com a imagem, tem que encarar o erro. Quando você entra de cabeça erguida e coração aberto, você quer fazer o melhor, você tem que encarar o erro. Você errou, você tem que olhar aquele erro ali e tentar ver artifícios para você não errar na próxima. Por que eu errei? Errei porque estava mal colocado? Errei porque não acreditei na jogada? Porque menosprezei a jogada? Errei porque me deixei levar pela simulação do atleta? Então você tem que encarar o erro, diagnosticar rapidamente e encontrar soluções para você não errar mais. Geralmente o erro é por mau posicionamento ou por leitura errada da jogada. Então você tem que tentar treinar mais fisicamente, se posicionar melhor, ter um maior controle emocional, e tudo isso é trabalhado. E o árbitro, quanto mais experiente, ele consegue diagnosticar o erro dentro da própria partida, porque ele erra na hora, daqui a 2 segundos tem uma outra decisão, e você tem que acertar. Você tem que esquecer rapidamente o erro para você acertar outra decisão. São quase 300 decisões numa partida, de lateral a um penal. Você tem que acertar as decisões que interferem no resultado final. Então a diferença do grande árbitro para um árbitro mediano é que ele, dentro da partida, ele consegue diagnosticar o seu erro e rapidamente mudar o chip, trocar e tomar decisões melhores para aquela partida mesmo. Agora, para finalizar, Marcelo, você disse que anteriormente, né, até estive conversando com seu filho também que joga no América, você chegou a ser jogador, né? Todo árbitro é um jogador frustrado ou a galera da arbitragem tem gente que gosta mesmo de apitar? Tem gente que gosta de apitar. No meu caso, eu fui goleiro por acaso. Tinham 4 jogadores na minha rua, lá em Ricardo de Albuquerque, que jogavam no América. E naquela peladinha de rua, eu fui pro gol, destaquei e fui jogar no América, na base, sub-13, sub-15. Depois fui pro Mesquita, Mato Grosso do Sul, e entrei pra Marinha e joguei, e fui goleiro da Marinha até 35 anos de idade, disputando Mundial Militar na Alemanha, Canadá. Não fui frustrado não, joguei até quando eu quis, mas a arbitragem veio por uma paixão também, porque meu pai foi árbitro, e aí é uma paixão, o pai influenciou, fui ser árbitro, mas quando você entra na arbitragem é apaixonante você estar inserido no futebol pentacampeão do mundo, futebol brasileiro, com grandes jogadores, então é apaixonante você estar inserido nesse meio. Quem gosta de futebol, eu tenho certeza que o Gandula que está no Maracanã, que está em qualquer estádio, ele é apaixonado, então só em você estar inserido ali é uma grande realização, não é uma frustração não, é um privilégio estar inserido no nosso futebol brasileiro. Agora, quando o árbitro entra, né, o trio de arbitragem brasileiro vai apitar um clássico mundial, ele se sente representando a nação, tem que ir bem para poder representar bem o Brasil, falar que o Brasil não está ruim? Totalmente, e a arbitragem brasileira ela é muito prestigiada internacionalmente. Como você sabe, eu sou militar, já fiz
4 mundiais militares. Ano passado eu fiz os Jogos Mundiais na Coreia e as pessoas pedem, os países pedem a arbitragem brasileira, como pedem a arbitragem alemã, a arbitragem italiana, a arbitragem espanhola. Quanto mais o futebol mais desenvolvido, mais a arbitragem é cobrada e é requisitada. Então, com certeza, você representa a arbitragem do seu país, independente de ela estar no momento ruim, regular ou ótimo. Você tem que fazer o máximo, porque tem toda uma história de árbitros aí, de Arnaldo César Coelho, de Reit, de Armando Marques, que você carrega. Então, você está levando o nome da arbitragem do seu país. Tá certo, o Marcelo de Lima Henrique, árbitro, né, que já esteve em grandes contextos no futebol mundial e que infelizmente sofreu uma lesão, conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM sobre as situações da arbitragem. Marcelo, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes, foi um prazer bater um papo contigo. Grande abraço a todos, à disposição. Deus abençoe.